Vamos falar agora de um assunto bem quente, talvez um dos assuntos mais quentes aí do mundo, mas do mundo corporativo, sem dúvida é. A Microsoft e a BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, estão se unindo para investir em data centers e outras infraestruturas que suportam a inteligência artificial, AI. A estratégia, chamada de Parceria Global de Investimentos em Infraestrutura de AI, quer atrair 30 bilhões de dólares de capital privado, alavancando isso para até 100 bilhões de dólares em investimentos. Esse fundo, ele vai destinar verba para a construção de centros de dados, os tão falados data centers, e também projetos de energia para atender a demanda por AI. Nós vamos receber neste momento o fundador e presidente do Conselho de Administração da Semantics, Leonardo Santos, um dos mais profundos conhecedores de inteligência artificial do país. Leonardo, um prazer tê-lo aqui no Business. Essa aceleração aí de construção de centros de dados, semana passada a gente noticiou, inclusive aqui no Business, que a Amazon vai investir mais de 10 bilhões de reais aqui no Brasil para construir, fortalecer centros de dados. Quer dizer, agora a gente está falando desses dois gigantes aí, Microsoft, BlackRock. Isso se deve pelo uso cada vez mais acelerado da inteligência artificial? Primeiro, obrigado pela audiência mais uma vez. Prazer estar aqui com você, Bruno. Sem dúvida nenhuma, esse é o grande questionamento que a indústria e o setor de tecnologia tem feito, e obviamente aqui com os investidores, com relação ao consumo da energia global em cima do tema AI. Só para você ter uma ideia, o Larry Ellison tem uma fala que ela reproduz o quão impactante isso é. Para você treinar um grande modelo de escala ou uma grande LLM, em média você gasta 100 bilhões de dólares. Esses 100 bilhões de dólares, eles estão muito conectados, obviamente, com o uso e o consumo da energia global. E o Brasil é uma referência nessa transição energética, nessa nova economia. Por quê? Porque hoje 88% da nossa rede elétrica é de fontes renováveis. E isso traz uma oportunidade para o Brasil muito grande para capturar esse investimento global nesse tema data centers. Então o Brasil pode se beneficiar muito e sem dúvida vai se beneficiar desse uso massivo e desse consumo de energia global dessas tecnologias, e obviamente os data centers precisam estar preparados para escalar e obviamente consumir essa energia é um grande desafio. Então acho que aqui tem uma grande oportunidade para o nosso país se beneficiar desses investimentos, Bruno. Assim, se a gente pensar em setores da economia produtiva, quais são os setores hoje mais avançados no tema de inteligência artificial, Leonardo? O primeiro setor é o setor de tecnologia. As empresas escalando e se beneficiando muito do uso de inteligência artificial, principalmente com modelos generativos. Essas LLMs, sem dúvida nenhuma, vêm reduzindo muito o tempo gasto numa codificação que a gente chama de low code, para o desenvolvimento de software. O segundo setor é o setor financeiro. O setor mais avançado, tem maturidade em dados, tem dados para trabalhar e, obviamente, treinar esses modelos. A gente não pode esquecer que a matéria-prima da inteligência artificial é o próprio dado. Então, é um setor que tem muita oportunidade e tem muito uso e está avançado nesse quesito. O segundo setor é o setor de consumo das pessoas. Obviamente, a gente já vê isso cada vez mais de forma acelerada, as pessoas utilizando modelos, utilizando a inteligência artificial. Isso não é de agora, isso já faz muito tempo, desde o marketplace, mas o consumo está mudando de uma forma muito exponencial. O terceiro é o setor de saúde. Para nós, e na nossa visão, esse é a próxima previdência do Brasil. Um exemplo disso que nós temos é uma inflação controlada de 4% a 35%, a saúde é 20%, 25%, sempre acima de 2 dígitos. Então aqui você tem o benefício de usar a inteligência artificial para redução de custos e, obviamente, para fatores como diagnóstico, para fatores como descobrir novas vacinas e uma série de aplicações que a gente vê no setor da saúde. E aí, obviamente, outros setores como o setor da indústria e setores de PropTech, que é um setor muito ativo e que precisa se beneficiar disso, e o setor da educação. Então, esses são setores que a gente olha em nível de maturidade de uso de inteligência artificial na região América Latina, especialmente o Brasil. Leonardo, você estava falando na última resposta sobre o potencial do Brasil
para atrair investimentos aí, tudo que é envolvido nessa tecnologia e inteligência artificial. Você, nessa última semana, lançou a maior plataforma de investimentos em negócios de inteligência artificial, a maior na América Latina. O que é essa plataforma e qual que é o objetivo dela no país? Primeiro, mais uma iniciativa pioneira que nós estamos trazendo para a região. Primeira plataforma de investimentos que está olhando aplicações de inteligência artificial nessa região América Latina. Obviamente, a gente está olhando o Brasil, pioneiramente falando, ou primeiramente falando, e alguns países da América Latina, na subsequência, como México, Colômbia, próprio Uruguai e Argentina, com aplicações de inteligência artificial. A gente olha setores estratégicos dessas economias nos quais nós podemos nos beneficiar e sermos referência a nível global. Então, aplicações no setor financeiro, aplicações nos setores da saúde, PropTech, varejo, educação e energia, sem dúvida nenhuma. Então, esse é um pouco do nosso foco, é olhar investimentos de aplicações de inteligência artificial que cada vez mais são transversais e são multissetoriais. E, com isso, levar a tecnologia brasileira da América Latina escalando para fora dessa região. Então, essa é uma iniciativa, mais uma vez, pioneira, é a maior plataforma, é a primeira Asset Management, que é a REAG, primeira Asset Management que está construindo essa visão, que tem essa visão de olhar para investimentos nesse setor, que cada vez mais sem dúvida nenhuma, a nova economia. Leonardo, você, além de ter fundado, ser presidente do conselho, como eu te apresentei no começo da nossa conversa, da Semantics, você é fundador da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, não é? Isso foi fundado quando? Foi em 2016, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, 2016. E quer dizer, a IA Brasil, que é a maior comunidade... Bem antes de inteligência artificial ser esse frenesi que tem no mundo todo, né? 2016. 2016, Bruno. E a IA Brasil, que é uma comunidade ativa de democratização do uso de inteligência artificial no nosso país e na nossa região. A gente tem um grande propósito, que é, com a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, ajudar os reguladores nesse tema que é muito importante para o nosso país e, obviamente, a IA Brasil como a maior comunidade hoje ativa para democratizar o uso de tecnologias de inteligência artificial do país. Então, acho que esse é um fator de propósito. Mas você, como fundador, aí, há alguns anos, né, dessa comunidade aí de inteligência artificial, dessa associação brasileira, né? Como é que está o Brasil hoje? Não vou nem perguntar como era em 2016, 2017, eu quero saber como está hoje nessa seara. Nós estamos competitivos em relação ao mundo todo? Eu faço essa pergunta mesmo porque eu sei que você pesquisa muito, especialmente, às vezes, startups nacionais ligadas à inteligência artificial. Como é que está o nosso país em relação a esse tema? Nós estamos analisando mais de 500 startups na região. 500? Muitos deles, mais de 500 startups já. Temos hoje, obviamente, alguns setores que são referências, mercado financeiro, sem dúvida nenhuma. A gente é uma referência e tem aqui uma oportunidade de poder escalar isso para outras regiões, mas o Brasil ainda não é uma referência no tema AI. Um ponto e o que nós estamos olhando é não investir em coisas ou fatores nos quais nós não seremos competitivos. Um exemplo desse é, para nós, silício. A gente não vai ser competitivo nesse setor. Mas, na construção de aplicações em cima dessas plataformas, eu acho que aqui o Brasil tem uma grande oportunidade e a região de se beneficiar, dito o nosso comportamento digital. Nós somos um país que gosta de adotar tecnologias, somos um país que consome digitalmente, não é por acaso... entre os WhatsApps, né, entre a internet, consumo de internet ou compras através da internet. E, baseado na última pesquisa da Microsoft com o IDC, o Brasil e a região, nos próximos 12 meses, serão a região que mais vai investir em inteligência artificial. 36% dos entrevistados dessas grandes organizações estão colocando a inteligência artificial como estratégia nos seus investimentos. Então, aqui tem um pouco daquilo que a gente está trazendo de oportunidade para a região. E dessas 500 startups que você está estudando no Brasil, Leonardo, neste momento, elas são de todas as regiões? Qual que é o perfil, mais ou menos, dos fundadores? É uma galera jovem?
a maioria jovem, muito talento, pessoas muito tecnológicas que conhecem profundamente tecnologia. E, obviamente, aqui, a América Latina é a região que a gente está olhando. Brasil, em média, 70% a 80% dessas startups e o restante desses 30%, 20% espalhados fora do Brasil, especialmente nessas regiões como México, Argentina, Uruguai e Colômbia. Essas são as regiões que mais têm sido ali percursoras, né, do tema na América Latina. Muito bem, nós conversamos com Leonardo Santos, uma das vozes mais importantes do país quando o assunto é inteligência artificial. Obrigado pela presença aqui no Business. Minha gratidão, obrigado pela audiência sempre, um prazer.